Vai ser conta, né? Carol. Sentando aí, agora vamos lá.
Qual que é a parte que vocês entenderam aí? Vai. Vamos falar agora. Aí, vamos lá. Rapidinho aí para gente explicar isso. Eu vou passar primeiro, senão vocês não sabem se copia ou se olha para cá. Vocês têm que saber desse quadro aqui, tudo que eu vou passar, tá? Não. Ué, você já começou a falar? Não, tira tudo do tempo de Deus. Cara, eu esqueci que eu falei pronto. Segundo, não. Você vai
Que discussão, quem grita mais alto? Tá lá gritando. Pessoal, marquem para mim aqui sim ou não na participação da roda de conversa para a gente poder ter noção de quantos cachorro quentes tem que fazer, tá bom? Vai ser outro canal? Oi? Vai ser outro canal? Olha, de repente já é mais de um, sabe? Tá bom? Tá? Vamos fazer o suco, vamos fazer o cachorro quente. O tema está aqui, tá? Palestrante é muito pouco, tá bom? Só marcar assim ou não, pessoal. Ou
Tem também saturação. Não sei, mas eu sou doente. Eu sou Eu tô preocupada com sociologia, eu não sei. Então, eu vou ler o celular. É só sobre isso. Quais são todas? A de sociologia? Não está. Com certeza. Achei que tinha que colocar no não. Coloca esse vídeo de todo mundo aí, que ele tá no seu lugar. Tirei foto. Não, porque esse já Ô Zé, quando tem porcentagem de pureza, o que eu faço com a merda? Eu não tenho nada Depende do que está perguntando. Se isso aí alterar a solução, não, se não, você considera 50%. Teor de pureza não tem fazer. A matéria. Quanto que deu a concentração dele? É o número de mão, né? Aí eu não sei fazer, porque eu já perguntou. As massas, 40, 16,5 são colocadas de massa. Quando te dá o porcentagem da natureza, aí você passa por exemplo, quantos gramas você quer chegar naquele valor. Aí você calcula só 80% do valor. Você faz direto. Aí se ele está pedindo para 100 gramas, você calcula por 80, porque o percentual de pureza dele seria 80 gramas. Mas quase todos os é
Zé, esse tempo você tem que dar pra Vanderlei. Não esperar a Vanderlei dele. Eu odeio. Ah, não, sim. Ou, não pensa assim. Tem alguma coisa na coisa vai ficar, mas ela não sabe falar da coisa, a questão vai ser uma coisa isso. Não podemos assistir. Mas aquela lá era óbvio. Eu falei. Tá bom, agora faz seu conteúdo aí. Vou falar mais uma vez que a voz de vocês já está me irritando. Agora faz o que você tem que fazer e pronto. Se quiser, estuda para a prova da tarde aí, mas fica quieto. Oi? Zé, o cloro agora é antes do eu. Oi? O cloro agora é antes do eu. O cloro foi descoberto que ele é mais eletronegativo do que ser recente. Não, aí continua como FON. Não altera, não. Porque o cloro não tem a mesma afinidade que... Mas o vestibular já está atualizado nesse sentido? Já está atualizado.
Provavelmente se pegar por dentro do canto, pelo menos, tá? Mas não muda muito, porque o som aqui é contínuo. Na prática, você vê na nova tabela periódica, agora você vê o índice de negatividade, você vê que o cloro é um pouquinho maior que o... Você podia fazer um exercício, né? Porque exercício diz que importa. Não, a gente vai fazer exercício também. Mas tem que entender a teoria, senão não pode exercício. A gente vai fazer bem, não. Não, por ano vocês não viram isso, né? Gente, Primeiro ano? você que deu. Material do objetivo não tinha isso. Mas você deu no plantão aberto. Olha, então, eu dei no ano passado, começo do ano passado. Vocês não tinham Mas visto essa matéria? o primeiro Oi? foi o ano passado. Não, mas ano passado eu sei que vocês não tinham tido essa matéria. A matéria é só 25 anos no objetivo. Aí eu dei aquela matéria de plantão. Acho que você não quer dar aula, cara. Foi uma aula que presencial. Ó, as meninas aí, ó. Vamos lá. Luiz assim. Senta lá. Gás natural veicular, metano. Metano. Não. Veicular é o GLP, né? É, GNV. GNV, o GLP, né? É, isso é o metano. Sim. Hoje não tomou também, não. Hoje tô péssimo. Nossa senhora. Não, tem. Fala que eu não, sério. Ô, gente, é o seguinte, hoje eu só tenho um pouco mais calma. Ela tá muito brava. Não falei nada. Vamos ficar quietinho. Vai atrapalhar. 2 e 3. Já eu faço. Essa aqui é da Esse aqui é
Não vi a aula dele. Nossa, vem da última dimensão. Aí eu não vi a aula dele. Você veio? Eu cheguei, não tinha ninguém. Eu falei, eu ia chamar, só que não aceitou? Aí ele demorou 10 minutos pra me aceitar. Pô, alguém veio isso? Não, ninguém veio online. Mas eu vi aqui, não tinha ninguém. Na verdade, eu não sabia disso. Eu deveria fazer segurar, por isso que não caiu. Se você se conviver, não vai entender. Samuel, velho. Porque vai dar aula no segundo ano vai dar aula no início, depois vai dar Samuel, presencial. Foi embora. Que babaca. Então. Sabe o povo? Vocês estão indo embora, pegar uma semana, vai ser online. Ah, eu sei babaca. O Samuel, ela já assistiu tudo especial. Ela já vai Nossa, querem. Peraí. Depende do que você falar. O álcool tem uma H, só que é polar. Isso é polar, depende. Depende do tamanho dessa Os únicos ácidos é o fenol e as características. Isso. É isso? Vamos lá na hora, pra cá. Peraí, né? Ô, Zé, você vai chegar na prova de casa. Você já foi? Já. Vamos lá, Olha só, quem for fazer vestibular paulista aqui, tem que saber desse quadro aqui, ó, tudo, tá? Tudo e mais um pouco. Vou explicar por quê. Algumas alterações aqui com a química
bom agora, né? Não, gente, agora fica quieto, presta atenção. Algumas operações com a química contemporânea, química moderna, tá? Com relação a novas descobertas, por exemplo, com relação a uma sequência de eletronegatividade. Mas na prática, não vai fazer muita diferença para nós. Então, antes, nós falávamos dessa sequência com o cloro, tá? Depois do nitrogênio. Agora, foi descoberto recentemente que o cloro é um pouco mais eletronegativo do que o nitrogênio. Só que isso não muda essa afinidade entre o FON e o hidrogênio, com relação às ligações de hidrogênio. Não houve essa alteração. Agora não é F, N, CL com relação a essas ligações. A gente vai ter a oportunidade aqui de saber alguns detalhes também com relação à parte, tá, da calorimetria, que muito se discute, que vocês já cansaram de saber, já cansaram de ouvir sobre isso. Então nós vamos ver aqui, tá, por que acontece com a água, né? O que acontece com a água? Por que no estado sólido da água, as forças intermoleculares, elas são mais próximas, são mais coesas, e à medida que eu vou mudando o estado, eu passo de estado sólido para estado líquido, você tem um distanciamento, essas forças elas ficam mais frágeis. Aí quando eu estou no estado gasoso, as moléculas de água estão mais distantes, elas estão mais suscetíveis à dispersão. Por que isso acontece, hein? O que nós chamamos de ligação de hidrogênio, de polo permanente ou de polo? O que nós chamamos de forças de dispersão de London? Por que os hidrocarbonetos, que vai cair na prova de vocês hoje, né? Quando vocês trabalham com alcano, alceno, alcino e alcadieno, por que nesse caso específico, tá, todo hidrocarboneto é considerado um composto apolar? E nesse caso, apolar se dissolve em apolar. Então, a questão da miscibilidade. Então, presta atenção aqui, ó. Por que eu posso dissolver, por exemplo, querosene na gasolina e eu não posso dissolver álcool e gasolina? Os dois não se misturam por causa da polaridade, tá? O álcool, por exemplo, você tem o radical hidroxila, o radical OH. Então, ali você tem uma ligação de hidrogênio. Apenas o OH presente no álcool, ele já determina uma ligação de hidrogênio. Como acontece aqui também, ó, no ácido acético e no vinagre, se você tem aqui o radical C-OH no ácido carboxílico ou ácido etanóico, também conhecido, você tem uma ligação de hidrogênio aqui. Ó. O que é ligação de hidrogênio? Ligação de hidrogênio é uma ligação altamente forte, é um tipo de dipolo permanente ou dipolo, onde há polarização, onde eu tenho um composto, um elemento químico que é mais eletronegativo, em detrimento de um outro elemento químico que é menos eletronegativo. Então, quando eu olho, por exemplo, o OH aqui, ó, do ácido acético, que é muito comum nos compostos orgânicos, então, olha só, presta atenção, uma pegadinha na química orgânica. Quando fala para você de hidrocarboneto, nós estamos falando daquelas 4 categorias. Agora, isso não quer dizer que todas as funções orgânicas, elas são apolares, é diferente. As únicas funções orgânicas que têm característica mesmo, tá, de apolaridade são os hidrocarbonetos. Aí coloca na sua prova lá 2,2,4 trimetilbentano, que é o isooctano, ou também conhecido como gasolina. Tá? Então é o quê? É um alcano. Se é um alcano, eu posso afirmar para vocês que eu estou trabalhando com um composto altamente volátil. Estou trabalhando com um composto que é o quê? O hidrocarboneto. Se ele é hidrocarboneto, ele não forma polaridade, porque o momento polar dele aqui é nulo. O vetor resultante dele é diferente de zero. Tá? Então, se o vetor resultante dele é diferente de zero, ele não fornece força de coesão entre moléculas pareadas. Nós vamos entender qual que é a única força de coesão que existem entre essas moléculas. Mas antes disso, olhando todo o espectro aqui, ó, tanto da orgânica quanto da inorgânica, outra pegadinha que vocês sempre caem é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Por que essa aqui, Zé? Eu fiz de propósito, eu coloquei hidrogênio de cá, o radical metil, porque você olha para o radical metil, você vê o hidrogênio aqui e vê o oxigênio aqui, né? Aí você fala para mim assim, ó, bom, aqui eu tenho uma ligação de hidrogênio. Você tem uma ligação de hidrogênio ali? Não. Quem está ligado ao carbono, quem está ligado ao oxigênio é o carbono, está ligado ao oxigênio, tá? Aqui, ó, é o carbono que está ligado ao oxigênio, não o hidrogênio.
O hidrogênio são os ligantes. Oi? Isso, que é um éter, né? O dimetilmetano, né? Metil dipolo permanente. Não é o oxigênio que está ligado ao hidrogênio. O oxigênio está ligado ao carbono, o oxigênio está ligado ao carbono. Quem está ligado aqui ao carbono como ligante é o hidrogênio. Então, nesse caso aqui, você tem um dipolo permanente. Você não tem uma ligação de hidrogênio aqui, ó. Porque as ligações são estabelecidas entre oxigênio, tá? E carbono. Então, como é que nós vamos entender isso aqui, ó? Isso aqui é muito fácil. Vamos lá. Zé, eu tenho que guardar o que aqui no quadro? Eu tenho que guardar as forças mais fortes e as mais fracas. O que sobrar disso é dipolo, tá? Então, se eu guardar que todo composto, onde eu tenho aqui, ó, o FON, onde eu tenho ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, e ele esteja ligado ao hidrogênio, todo composto que apresenta essa condição, eu tenho um composto que polar. Por que ele é polar, Zé? Por exemplo, aqui, ó. Vai, Isabela. Por que ele é polar? O flúor, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Se eu olhar aqui o flúor, aqui, ó, olha a sequência de eletronegatividade dele aqui, ó. Nossa, Zé, então à medida que eu estou aumentando aqui nesse sentido até chegar ao flúor, eu vou ter um aumento na eletronegatividade, né? E quanto mais eletronegativo é um átomo, menor é o seu raio atômico, tá? Quer dizer que as camadas da eletrosfera dele estão mais próximas, ele apresenta maior capacidade de atrair elétrons dos demais compostos. Então, o que está acontecendo aqui, ó? O flúor, ele está atraindo elétrons, ó, de forma unilateral do hidrogênio. Então, o momento polar do flúor aqui, ó, ele fica altamente negativo. Enquanto que o momento polar do hidrogênio, devido à eletronegatividade do flúor, ele fica positivado. O que significa positivado? Positivado significa que ele está perdendo elétrons. É isso que significa, tá? Então, isso aqui refere-se, ó, ele está perda de elétrons. Perda de elétrons. E negativado, como a gente vê também compostos iônicos, embora isso aqui seja um composto molecular, significa que ele está ganha elétron. Então, isso é um momento polar. E se ele é mais eletronegativo, é porque ele está recebendo, está ganhando elétron. Por que ele é mais polar e seria mais forte, assim, no caso de atração, certo? Sim. Por que o ácido HF é um ácido moderado? Não acho que... Não, é um ácido moderado, né? É um ácido moderado. Só que a gente está falando aqui, ó, de força entre as moléculas, não a força dentro da molécula. Se fosse força intramolecular, nós temos um ácido ali, a molécula ali, você tem uma ligação polar forte. A ligação valente dele é forte, tá? Só que quando a gente fala que é um ácido moderado, porque quando você está trabalhando com uma solução, você não tem um de HF, você tem vários ADHF. Então a força entre eles, ela é moderada, tá? Então, como ela é moderada, mesmo sendo uma força de hidrogênio, ela é uma força moderada. Agora, quem vem debaixo deles, tem o HCl, HBr, HI, já são ácidos considerados ácidos fortes, tá? Aí você olha para ligação inter, não a ligação inter que é forte. Então, aqui, ó, você tem amônio. Amônio é a mesma situação, ó. O nitrogênio, olha na sequência de eletronegatividade lá. Ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, aqui o momento polar dele, ó, ele fica totalmente eletronegativo e aqui fica positivado. Então, a tendência é que haja uma polarização. Por que nós chamamos esse composto de polar? Porque a tendência é que os elétrons do hidrogênio se polarizem em direção ao átomo ou ao elemento mais eletronegativo. Então, se sai do local e vai para outro local, você tem uma polarização. Se eu tenho uma polarização, eu tenho um composto polar, tá? Agora, o que acontece muitas vezes na química orgânica? Na química orgânica, você vai pegar um composto aqui, sei lá, você pega um composto aqui gigante, CH3, ó, 12, CH2, aí no fim aqui do composto eu tenho assim, pode ser esse aqui mesmo, um ácido carboxílico mesmo. O que está acontecendo aqui, ó? Esse composto aqui, ó, ele é um composto gigante, então assim, começa
Correto, né? Ó, ele é um composto gigante, eu sei que ele é um alcano. Eu tenho aqui, ó, 14, 15 carbonos. O que vai acontecer aqui, ó? Nessa parte terminal do composto aqui, eu tenho uma ligação de hidrogênio, não tem? O restante desse composto aqui, ó, eu tenho uma formação que lembra muito mais um hidrocarboneto, não é? Um alcano. Então, onde está a atração maior desse composto aqui com relação à sua condição de ser portador de ligação de hidrogênio? Ela vai ficar circunscrita ao radical. O restante do composto, quanto mais distante eu estou do radical proveniente da minha função orgânica, mais fraca vai se tornando as ligações das forças intermoleculares dos compostos seguintes. Tá? Quanto mais número de carbono eu tiver na sequência, mais vai haver enfraquecimento. Quanto mais próximo eu tiver desse carbono onde tenho a hidroxila, mais forte eu vou ter aqui essa condição de ligação. Então aqui, ó, nesse caso está pertinho, né? O vinagre. Veja só o vinagre que interessante. Aqui, ó, o ácido acético é considerado um ácido fraco. Certo? Olha, o ácido acético é mais forte, né? O vinagre. E aqui, ó, você tem o OH, que representa, então, o quê? A ponte de hidrogênio. Certo? Ah, tem o OH aqui, ó, é uma ligação de hidrogênio. Agora, presta atenção no caso aqui, ó. E esse aqui? O que acontece aqui, ó? Por que ela é fraca? O que acontece com esse composto aqui, ó? O hidrogênio, o oxigênio, eu podia incluir aqui também, ó, o N2, o gás de hidrogênio. O que acontece com esse composto aqui, ó? Aqui nós temos um detalhe interessante. Como eu coloquei aqui para você ver, ó, se eu pegar oxigênio com oxigênio, o que está acontecendo aqui, ó? A mesma força que um puxa para um lado aqui, ó, o outro puxa para o outro lado. Então ele está tentando extrair elétrons do parceiro, mas só que ambos apresentam a mesma força de eletronegatividade. Então eu tenho dois vetores aqui, mesmo com a mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Quando isso acontece, ó, o vetor resultante dele é o quê? É sempre nulo. Se eu tenho aqui um vetor resultante nulo, a força resultante é nula. Se a força resultante é nula, não houve polarização de elétrons. Se não houve polarização de elétrons, eu tenho um composto que é o quê? Apolar. Então, toda vez aqui, ó, que eu tiver aqui, por exemplo, ó, a força resultante aqui, ó, força resultante aqui é nula, né? Então tá aí. Força resultante nula. Por quê? Esse aqui está puxando, ó, nesse sentido, pro lado do carbono, que é mais eletronegativo, esse nesse e esse nesse. O que vai acontecer aqui, ó? Aqui você tem, então, uma força resultante nula. Se a força resultante é nula, o vetor resultante é nulo, sempre você tem um composto apolar. Ponto. Então, o que eu posso dizer aqui, ó? Eu posso dizer que os gases, quase que todos os gases, sem exceção, eles são apolares. Como é que eu sei que eles são apolares? Eles são altamente voláteis. Eles se disseminam com facilidade, tá? Aí você tem aqui, ó, se eu pegar um vinil aqui, o radical vinil e ligar, você vai ter aqui dois radicais vinil. Vou ter aqui o eteno, que a gente chama também aí na linguagem comum etileno, que aliás é um hormônio vegetal que estimula o amadurecimento das plantas, tá? Aqui eu tenho um alceno. Se eu tenho um alceno aqui, é um hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto, o vetor resultante é nulo, é um composto apolar. Se eu tenho aqui um etino, tá? Ou também conhecido como acetileno, então aqui eu tenho, ó, o etino, eu tenho um alcino, eu posso dizer também que é um hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto, a força resultante dele é nula, portanto é um composto apolar. Agora, o que acontece com os compostos apolares? Imagina que eu tenho duas moléculas aqui, ó. Eu tenho uma molécula de hidrogênio, presta bem atenção nisso aqui, que muita gente erra isso aqui na prova, tá? E aqui eu tenho uma outra molécula de hidrogênio. Então são gases, estão dispersos. Qual é o momento que vai haver uma polarização de dispersão desses gases? Então presta atenção aqui, ó. Vocês têm, por que a gente chama de dipolo induzido? Por que é esse nome? Porque o único momento que há uma polarização factível desses gases é o momento que há o choque entre as moléculas, tá?
Zé, porque aqui o choque entre as moléculas. Se você tem, por exemplo, disperso no ar, várias moléculas de hidrogênio, há momentos em que, embora elas estejam, por sua volatilidade, elas estejam distanciadas entre si, há momentos aqui de colisões. Há colisões presta bem atenção nisso aqui, moleculares. Se há colisões intermoleculares, no momento da colisão, a formação aqui do dipolo, rapidamente, é só no momento da colisão. Por isso que a gente chama de dipolo induzido. Dipolo induzido por quê? Por batimento, por colisão entre as moléculas. Então, quando acontece, a colisão, rapidamente ele fica aqui, negativado. Mas essa ligação aqui, de aproximação, ela não se sustenta. Ela ocorre em fração de segundo. Por isso que a gente chama de dipolo, não é permanente, como ocorre com esse, e como ocorre com a ligação de hidrogênio, que ela é forte permanentemente, ela não se sustenta e ela é induzida pela colisão. Aí forma, então, forças fracas, que nós chamamos também de forças de dispersão. Por que dispersão? Porque após a colisão, rapidamente a ligação se desfaz. Tá? Então você desfaz aqui o momento polar de eletronegatividade com muita facilidade. Então, nesse caso aqui, as ligações são fracas, são distantes e esses compostos são facilmente quebráveis. Principalmente quando você usa, por exemplo, o acréscimo, o aumento de temperatura. Você vê isso muito na orgânica, tá? Quando ele é aquecido. O oxigênio, mesma coisa, todos eles aqui. Eles têm essa capacidade, tá? De colidir, os hidrocarbonetos também, bater, formar um momento ali naquele momento da colisão, e logo em seguida você tem a dispersão dessas forças. Então, todos os compostos que estão nessa condição são apolares. Agora, se eu sei o que é um composto apolar formado por um dipolo induzido, se eu sei que tem uma ligação de hidrogênio, o que sobrar é dipolo permanente. Tá? Qualquer Van der Waals dipolo induzido, né? É outro nome que você dá aqui também. Você tem vários nomes, né? Van der Waals. Se você excluir essa possibilidade, o que sobrar é dipolo permanente. Não tem como, tá? Você errar isso. Então, por exemplo, você pegou aqui agora, ele não está aqui na regra do FON ligado a hidrogênio. Mas aqui eu tenho o hidrogênio e tem o cloro. O cloro ele é mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons do hidrogênio. Se ele vai atrair os elétrons do hidrogênio aqui, o momento polar dele aqui, que a gente chama de Mi, o momento polar dele é diferente de zero, porque o cloro é mais eletronegativo. Se ele é diferente de zero, o vetor resultante é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, eu tenho aqui uma polaridade em direção ao hidrogênio. E aqui a mesma coisa, o bromo é mais eletronegativo. Eu tenho uma polaridade de elétrons em direção ao bromo. O iodo, ele é mais eletronegativo. Eu tenho uma polaridade de elétrons em direção ao iodo. Então, o momento polar dele aqui sempre é diferente de zero. Então, as interações que eu tenho aqui, quando o momento polar é diferente de zero, é polarizando em função do elemento mais eletronegativo. Se eu estou polarizando, os meus compostos todos aqui são polares. Aí, Zé, tem um problema. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Quanto maior a intensidade da ligação, tá? Maior será a força intermolecular. Então, você vai aumentar a força intermolecular a partir do dipolo induzido até as ligações de hidrogênio. Só que aí tem um problema, que envolve a física. Isso aqui sempre o pessoal dá uma derrapada no vestibular. Você vai prestar atenção aqui, Zé, mas quanto às forças intermoleculares e a sua relação com a temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição? Tem alguma relação aqui dessas forças intermoleculares? Pior que tem, né? Então presta atenção. Por que eu posso dizer para você que quanto maior a força intermolecular, maior será a minha temperatura de fusão ou a minha temperatura de ebulição? Baseado em que eu posso dizer? Aí você pega uma questão sua de vestibular, você tem uma condição dessa aqui, ele mete um composto iônico. Só para te enganar, tá? Porque você olha para o composto iônico,
Você fala assim, mas o cloro ele é mais eletronegativo do que o sódio. Então, o cloro ele atrai o sódio. Tá certo isso? A atração ali não se dá por eletronegatividade, se dá por eletrovalência. Ou seja, aqui eu não tenho um composto molecular, aqui eu tenho compostos moleculares. Aqui eu tenho composto o quê? Iônico. A atração aqui se dá porque o sódio ele tem a prerrogativa de perder elétrons para atingir a estabilidade. O cloro ele tem a prerrogativa de ganhar elétrons. Então, isso é ligação o quê? Eletrovalente ou ligação iônica. E é diferente das ligações estabelecidas aqui nos compostos, tá? Que nós chamamos de compostos moleculares. Porque no composto molecular, ambos têm a mesma característica de ganhar elétrons e estabelece ligações o quê? Covalentes. Aí não são ligações iônicas. Então, toma cuidado, tá? Nós vamos entender aqui. Por quê? Aí o cara fala para você assim, bom, Zé, quanto que é a temperatura de fusão do hidrogênio? Eu não sei a temperatura de fusão, eu sei que é menos 197, etc. Graus Celsius. Eu não sei ao certo a temperatura de fusão do gás hidrogênio. Mas eu posso afirmar para você que a temperatura de fusão dele é menor que a temperatura do ácido clorídrico. Por quê? Porque a força intermolecular dele aqui, ó, é uma força do quê? De dispersão. Tá? Já a força do HCl é um dipolo permanente. Então, dipolo permanente tem uma interação intermolecular maior, então isso gera uma temperatura de fusão e ebulição também, o quê? Maior. Simples assim. Zé, quanto que é a temperatura de fusão e ebulição do HCl? Eu não sei de cabeça, mas eu sei que é menor do que a da água. A água é 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição. E a temperatura de fusão do mar é 0 graus Celsius. Eu não sei essa temperatura, mas eu posso afirmar para você que a interação da água, que é uma interação, é uma força de hidrogênio, ela vai ser maior do que o quê? Do que do HCl. Tá? Então, você não precisa saber o valor específico da temperatura de fusão e ebulição quando você compara. Você precisa saber o quê? O tipo de ligação que ela representa. Então, ó, a ligação de hidrogênio sempre vai ser maior que o dipolo permanente, a temperatura de fusão e ebulição, e vai ser maior do que o dipolo induzido. E o composto iônico? Apareceu um composto iônico aqui, aí você coloca sempre, você vai preparar uma alternativa, você vai marcar sempre assim, ó. Apareceu uma fonte de hidrogênio e coloca ela como prioridade. Tá certo? É errado. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, ó, das forças intermoleculares, isso aqui é para molécula. Isso aqui não é para composto iônico. Tá? Eu estou falando comparando moléculas. Por quê? Se eu pegar qualquer composto iônico aqui, ele tem maior força, tá? E vai ter maior temperatura de ebulição e maior temperatura de fusão do que qualquer composto aqui molecular. Mais que a ligação de hidrogênio? Mais que a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela é forte, grande, imensa para a molécula, não para íons. O íon sempre está acima dela. Você pode passar forte, não? Você está com fixo, filho? O que está acontecendo? Está baixando sua pressão? Então, tá aí. Olha só, então aqui, ó, cuidado com isso. Apareceu um sal ali, é maior que qualquer um deles. Tá? Mas é um composto iônico, né? Não, sal aqui, ó, NaCl. Qualquer composto iônico que aparecer aqui, de seu K, Os elementos CL. de sal, eles influenciam na temperatura ou não? Influencia, tá? Ele favorece, você dificulta você chegar no ponto de ebulição de fusão. Mas qualquer elemento, tipo assim, qualquer sal. Qualquer sal. Vai ser maior que ele. Vai ser maior que o composto molecular. Qualquer sal, tá? E entre sal e sal? O que tem? Vai ser envolvido. Então, aí tem diferença em função do tipo, da quantidade que você tem aqui de ânions, tá? Você tem, por exemplo, cloreto de alumínio. AL, Cl3. Aí você tem 3 cloretos. Então, a temperatura de fusão do cloreto de alumínio é maior do que quando você tem cloreto só. Aí depende dos tipos, tá? Se é alcalino terroso, se é do grupo do alumínio, se é... Aí você vai subindo na tabela. Ó, outra coisa que você não pode esquecer. Você aprendeu na física isso aqui, ó. Por que durante a mudança de estado, não estou perguntando aqui fisicamente, estou perguntando aqui quimicamente. Isso aqui provavelmente pode ser uma pegadinha que vocês vão ter na prova de hoje à tarde. Ó, por que durante a mudança de estado, quimicamente falando, não há variação de temperatura? Por quê? Imagina que você tem essa situação aqui, ó, que eu tenho gelo,
O gelo tem calor específico dele de meia caloria por grau Celsius. Então, para elevar a temperatura da massa de 1 grama em 1 grau Celsius, precisa de meia caloria. Certo? Imagina que eu tenho um bloco de gelo aqui a menos 10. Aí você começa aqui, ó, de menos 10 até a 0 graus Celsius. Eu vou ter aqui o calor sensível, tá? Que nós chamamos aqui da transformação. Ele é sensível com a variação de temperatura. Eu vou aumentando aqui a temperatura até chegar a 0. Chegou no 0 graus, aí você começa então a derreter o gelo. Começa então a ter aqui a fusão do gelo. Ah, se eu tenho a fusão do gelo, o que está acontecendo aqui? Ah, Zé, eu tenho a fusão do gelo. O gelo ele começa a derreter, mas só que, e a temperatura dele? A temperatura não está aumentando? Não. Então, ela fica constante. Até aqui a temperatura aumentou, né? De menos 10 a 0. Então eu forneço calor, a energia cinética é convertida, a energia térmica é convertida em energia cinética. Eu aumento a agitação das moléculas e você vai aumentando a temperatura. Chegou aqui, ó, eu estou fornecendo calor, mas não ocorre mais a elevação da temperatura. Por que que isso não acontece? Por que que isso não acontece? Eu até escrevi aqui para vocês já. O que está acontecendo aqui? Ó? A 0 graus Celsius, a temperatura não aumenta porque toda a energia destinada aqui no processo de fusão, ela é destinada para enfraquecer as ligações de hidrogênio da água. Ou para até mesmo quebrar, no caso da vaporização, por exemplo. Tá? Então, toda a energia é destinada para enfraquecer as ligações de hidrogênio. Como a energia é destinada para enfraquecer as ligações de hidrogênio, aí você tinha ali, ó, as moléculas próximas do estado sólido, ela vai ficar mais distante do estado líquido. E mais distante ainda as moléculas no estado de vapor. Tá? Essa explicação de estar constante. Isso, porque aí a energia, ela é destinada para enfraquecer e até mesmo quebrar, no caso da vaporização, tá? As ligações intermoleculares de hidrogênio. E não com o aumento de temperatura. Por isso que não aumenta a temperatura durante a mudança de fase. Ô Zé, nesse caso, enquanto quebra as ligações não libera, nem absorve a energia toda. Não, aí é o seguinte, ó. Você coloca, por exemplo, dentro de um recipiente com água e gelo, né? Aí você vai olhando lá dentro daquele recipiente, faz o teste. Você coloca ele para esquentar no fogo. Enquanto tiver gelo ali, a transformação. Você pode pôr, pode estar vindo uma chama violenta, mas tem gelo ali dentro da água ainda. Você põe a mão lá, você sente água gelada. Enquanto tiver a aparência de gelo. Acabou o gelo, aí você tem totalmente água, aí a temperatura começa a aumentar. Então você não tem transferência ali, ela então mantém, tá, a mesma temperatura. Então quer dizer que quando tem alguma coisa sem ligação de hidrogênio, não tem estabilidade no estado físico. Não, tem estabilidade, a mesma situação, tá? Se você pegar aqui, ó, de polo permanente, vai ser a mesma coisa. Se eu pegar aqui a temperatura de fusão... Não, aí a gente cita aqui a questão da ligação de hidrogênio, que é a mais forte para você enxergar que durante a mudança de estado não há variação de temperatura. Agora, durante a mudança de estado, tá? Por exemplo, de um gás, se eu pegar um gás aqui, ó, gás oxigênio, gás ozônio, também não há variação de temperatura. Mas a Não é resposta saudável. para isso é porque ele está tentando quebrar o carboneto. Isso, toda energia, quando chega na mudança de estado, ela é destinada a enfraquecer ou quebrar as ligações de hidrogênio. Por isso que as moléculas não ficam agitadas e não há aumento de temperatura durante a mudança de estado. Oi? Não, pode ser outra ligação, tá? Mas nessa proposta aqui, ó, para quebrar a ligação de hidrogênio, nesse caso aqui, ou a ligação ou a força intermolecular, tá? Agora, você saiu aqui, ó, enfraqueceu, virou tudo líquido, aí toda a energia que você está fornecendo, você vai aumentar o estado de agitação, vai aumentar até 100 graus, aí acontece, aí você vai chegar aqui com 540, né? Ó, 540 calorias por grama, que é o calor latente de vaporização, certo? Aí você vai quebrar finalmente as ligações de hidrogênio do líquido, aí você vai ter compostos dispersantes fracos, que são compostos vaporizados, tá? Ah, Zé, então isso aqui eu tenho que saber? Tem. Isso aqui é pegadinha. Sempre acontece, o pessoal às vezes erra por bobeira.
E com relação à geometria molecular, Zé, eu tenho que saber isso aqui pelo menos? Tem que saber também. É fácil, tá? Para você guardar. Como é que eu estabeleço aqui, ó? Se você entender o que é polar e apolar, então fica fácil o seguinte aqui, ó. A miscibilidade. O quê? Então, quando é polar, o que acontece aqui, ó? Tem dois compostos, que eles são eletronegativos de forma diferente. Aqui, ó, se eu pegar o flúor, por exemplo, ó, flúor, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, tá vendo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O flúor, como ele é mais eletronegativo, ele retira elétrons do hidrogênio. Então, ele está sugando o elétron dele aqui, ó. Então, quando eu pego o flúor e o hidrogênio, ao redor do flúor, ele fica mais eletronegativo, o hidrogênio ele fica positivado porque ele doou elétrons para o flúor, na verdade, tá? Então, o que houve aqui, ó? Houve uma polarização dos elétrons que estavam no hidrogênio para o flúor. Ah, você tem aqui nitrogênio e amônio. Nitrogênio, olha lá na escala, ele não é mais eletronegativo? Então, o nitrogênio vai retirar elétrons do hidrogênio. Então, há uma polarização dos elétrons que estão no hidrogênio para o nitrogênio. Então, esse composto é polar, porque um é mais eletronegativo, um elemento é mais eletronegativo que o outro. Tá? E esse aqui, Zé? Ah, esse OH aqui ele representa uma ligação de hidrogênio, que é uma ligação de polaridade também. Por quê? O oxigênio é mais eletronegativo, olha lá na escala, do que o hidrogênio. Então, o oxigênio ele retira elétrons do hidrogênio. Tá? E nesse caso aqui, ó, esse caso aqui é um tipo de ligação polar que a gente chama de dipolo permanente, conhecido como ligação de hidrogênio. São as ligações mais fortes. Acontece quando? Quando eu tenho flúor, oxigênio e nitrogênio ligado a quem? Ao hidrogênio. Tá? Ah, mas e nesse caso aqui, ó? Quando eu tenho dois compostos ou dois elementos químicos com eletronegatividade diferentes, mas, por exemplo, o bromo é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele está retirando elétrons do hidrogênio, não tá? Então, os elétrons estão polarizando para o hidrogênio, aqui estão polarizando para o iodo, aqui, ó, estão polarizando para o oxigênio, está polarizando aqui, ó, para o cloro. Então, quando isso acontece, eu tenho um composto polar. Agora, quando eu pego um composto aqui, ó, que a gente chama de apolar, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho dois hidrogênios aqui, por exemplo, ó. Eu tenho o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui, ó. Esses compostos têm a mesma eletronegatividade, não tem? Então, com a mesma força que ele puxa para cá, ó, os elétrons daquele hidrogênio, ele puxa para cá também. Então, aqui, ó, o vetor resultante dele sempre é nulo, não é? Se o vetor resultante é nulo, os dois são iguais, você tem uma condição aqui, ó, ele não forma polo. Não forma elétrons aqui nesse campo e elétrons nesse campo, tá? Aí você tem um composto apolar, porque a força é a mesma. Sempre os compostos que são polares, o vetor resultante é maior do que zero. Ou em direção ao nitrogênio, ou em direção, tá, ao oxigênio, ou em direção ao flúor, eles estão polarizando. Aqui não forma polo. Aí você pega nos compostos orgânicos, se eu pegar aqui, ó, todos os hidrocarbonetos, pode ser alcano, pode ser alceno, pode ser alcino, pode ser alcadieno, todos eles não formam polo, são apolares, tá? Hidrocarbonetos. Então essa que é a diferença. Agora, hoje. Eles são polares, mas eu tenho tudo lá para vão celular. Então a força resultante, quando você pega esses carbonos aqui, ó. Sempre tem que ter um átomo de hidrogênio? Não necessariamente, pode ser oxigênio. Mas tem que ser uma dessas. Pode ser nitrogênio, duas iguais, né? Qualquer Exatamente, polar. Agora, quando você tem duas iguais, a puxão de um e do outro se anula, é zero. Então vai ser quando tiver duas iguais, tipo H2O2, se é polar. Aí é peróxido de hidrogênio. H2, tá, hidrogênio e O2 separado, né? Nitrogênio. É apolar. Agora, em se tratando de compostos orgânicos, por causa dos tipos de hibridização que eu tenho aqui, ó, por exemplo, se pegar o CH4, ó, o carbono é mais eletronegativo, ó, ele está puxando hidrogênio nesse sentido, que vai se anular. Então aqui, ó, se você pegar aqui, o vetor resultante dele também é nulo.
Se o vetor resultante dele é nulo, isso acontece nos alcanos, alcinos, alcenos e alcadianos, você vai ter também o composto apolar, tá? Hidrocarboneto, composto apolar. Polar. Quando você tiver igual a polar, tá? Aí entra naquela questão, ó. Polar só se mistura com polar e apolar só se mistura com apolar. É por isso que quando você pega um óleo, por exemplo, coloca na água, aí você fala assim, por que eles não se misturam? Porque a densidade é diferente. Não, quimicamente é porque a polaridade é diferente. O óleo é um hidrocarboneto, ele é apolar. E a água é um composto o quê? A água que eu não coloquei aqui em cima, a água é um composto o quê? Polar. A água é uma ligação de hidrogênio. Tá? Ligação íon de polo. É isso aqui, ó. Que a gente chama aqui, ó. Quando você forma aqui, cadê o... Deixa eu colocar aqui, ó. Quando você forma aqui, ó, o momento que a gente chama de momento de polo, olha o que acontece aqui, ó. Você tem uma situação aqui que lembra uma situação iônica, embora não seja uma situação iônica. Mas você tem um momento polar. Quando sobra elétron. Isso. Aí, no caso do oxigênio, os elétrons vão para cá, ó. E aqui você tem o quê? Ele perdeu o elétron, então ele fica positivado momentaneamente. Isso aqui é o que a gente chama de íon de polo, tá? Dentro dessa concepção. Agora, presta atenção no detalhe aqui, ó, para a gente fechar essa parte aqui, ó. Quando a gente fala de geometria molecular, uma coisa que acontece, que vocês erram, às vezes, né, por bobeira, nós estamos falando agora de uma situação um pouquinho diferente. Olha só. Aqui nós estamos falando da capacidade de atração que ocorre entre as moléculas. Aqui nós estamos falando da capacidade de atração que ocorre entre as ligações dos compostos que compõem as moléculas. Então, vai. Isso aqui é força intramolecular. Ah, então, Zé, deixa eu ver aqui. Olha uma pegadinha aqui, ó. Isso aqui, ó. Se eu falar para você aqui, ó, que o CO2, por exemplo, aqui eu tenho um composto que polariza, ó. O carbono polariza para o oxigênio e o carbono aqui vai polarizar para o outro oxigênio. Duas perguntas para vocês aqui, ó. Se eu perguntar para vocês assim, ó, as ligações intramoleculares do CO2, elas são de que tipo? As ligações covalentes, que eu tenho uma ligação pi e eu tenho uma ligação sigma aqui, tá? Essas ligações internas que eu tenho nesse composto, elas são de que tipo? Elas são polar ou elas são apolares? Apolar. Apolar. Não, presta atenção. Cada ligação dessa aqui, eu vou pegar essa parte do composto e vou pegar essa parte do composto. Você divide o composto. Então, mas cada ligação intramolecular aqui, vamos analisar. Cada ligação é polar, mas... Ela não está polarizando aqui, ó. Sim. Polariza. Então, dentro do composto, as ligações são polares. Agora, se eu perguntar para você assim, esse composto aqui, ó, o CO2, tá? Ele é um composto. Agora, o composto, não estou perguntando as ligações dentro do composto. Essa que é a diferença, que às vezes cai e tem pegadinha. O composto CO2 é um composto polar ou apolar? Apolar. Por quê? Porque as ligações aqui, elas se anulam. Está entendendo? Então, isso. Dentro dele, você tem duas ligações polares. Está se polarizando. Só que o composto total, você tem um aniquilamento dessas forças. Portanto, o composto é apolar. Mas as ligações intramoleculares, elas são o quê? Polares. Tá? Então, pega. Oi? Por que elas são polares? Porque não está. O carbono não é mais eletronegativo. Olha só aqui, ó. Qual que é a diferença da pergunta, né? Você vai perguntar isso no Esqueci de colocar o C aqui, ó. Mas são dois oxigênios. Não, tá certo. Tá aqui. Ó, eu tenho carbono aqui. Mas tem dois oxigênios. Não tem problema. Você olha por partes aqui, ó. Entre esse carbono e esse oxigênio aqui, ó. Entendi. Então, o oxigênio não está atraindo os elétrons do carbono, porque ele é mais eletronegativo? Sim. E aqui não está atraindo os elétrons
carbono também? Então, aqui dentro, eu tenho duas ligações polares. Aí, quando eu analiso o composto totalmente, duas ligações polares com o mesmo vetor resultante, você vai ter o aniquilamento aqui, não vai ter? Vai ser zero. Então, o CO2, a molécula de CO2, é uma molécula apolar, formada por ligações internas polares. Duas ligações polares de mesma intensidade que se anulam. Então, dentro está acontecendo uma ligação polar. Polar, dos dois lados. Mas as duas aqui se anulam. O que você perguntou? Como você vai perguntar isso? Você vai perguntar o composto. O composto é apolar. Não leu. Isso aqui cai muito. Você falar assim, composto, a ligação sempre é apolar. Você está olhando para o composto. Agora, as ligações que compõem aqui, você colocou assim, as duas ligações sigmas, as duas ligações pi, nesse caso de hibridização SP2, eu tenho dois orbitais p puros, nesse caso aqui específico, as ligações internas, elas são o quê? Polares. Tá? Esse negócio aqui é quando tem duas ligações duplas, vai ter um pi, dois sigmas? Não, o inverso, né? 2 pi, aqui, ó, e 2 sigma, né? Você tem. Ô Zé, mas nunca vai, uma questão de vestibular, nunca vai parar para mostrar um composto, perguntar se ele é polar ou polar, né? Depende. Vai cair dentro de um... Dentro do contexto. Só que aí, ele vai, na afirmação que ele tem embaixo lá, ele vai dar uma das características falando que o CO2... Mas, tipo, não vai ser uma coisa direta. Não, aí é muito simples. Aí não tem sentido. Então, quando ele te perguntar, por exemplo, o que está acontecendo dentro, Das forças intramoleculares. é chamado de força intramolecular. Dentro, exatamente. Exatamente. São as ligações covalentes estabelecidas, né? Agora, olha só aqui, ó. Então, olhando aqui, nessas forças intramoleculares, então, só para reforçar, se eu tenho uma ligação que é considerada aqui um dipolo induzido, eu tenho aqui o gás hidrogênio, ó, está puxando com a mesma intensidade, está puxando com a mesma intensidade. Quanto que é o vetor resultante aqui? Nulo. Tá? Então é o quê? Composto apolar. Olha aqui, ó, tem o HCl. O cloro, ele é mais eletronegativo. Então ele está puxando os elétrons do hidrogênio. Então você está formando aqui, ó, um momento polar maior no lado do cloro. Então, o vetor resultante aqui é diferente de zero, então ele é polar. Olha o que acontece com a água aqui, ó. A água também é formada por ligações de hidrogênio. Olha que legal, ó. Eu tenho oxigênio aqui e tenho hidrogênio. O que está acontecendo aqui, ó? O oxigênio está atraindo elétrons de hidrogênio. Só que quando ele atrai simultaneamente os elétrons de hidrogênio aqui, ó, ele fica mais eletronegativo. E aqui eu tenho dois vetores, a soma desses dois vetores forma um vetor maior para cima. E esse vetor maior para cima não é diferente de zero? Então eu posso dizer que a água também é um composto o quê? Polar. Tá? Ah, Zé. Então se eu pegar, provavelmente vai cair na prova de tarde de vocês, se eu pegar água e álcool, a mistura não é immiscível e forma praticamente uma solução? Quando eu tenho uma mistura immiscível, monofásica? Aliás, ela é miscível e forma praticamente uma solução monofásica. Você não consegue separar as partículas? Miscível, immiscível e misturado. Então, ela é miscível? É miscível, né, Zé? Por quê? O álcool, ele tem o OH. Tá? Você pega o etanol, por exemplo. Você tem o OH, que é uma ligação de hidrogênio. E a água tem ligação de hidrogênio também. Os dois são polares, os dois se misturam. Agora, se você misturar água com gasolina, não dá certo, porque a gasolina é um composto apolar e a água é polar. Aí não dá para você misturar. Fica separado no recipiente. Bom, você tendo isso aqui em mente, como é que eu tenho, então, as formatações e as geometrias dos compostos? Se eu pegar aqui, ó, o CO2, eu vou ter aqui duas coisas. Primeiro, eu vou ter a teoria de repulsão da camada de valência e vou ter a condição de hibridização. Isso aqui você não pode esquecer em tudo que você for fazer da química orgânica daqui para frente, tá? Quais são os fatores que permitem que o carbono ele fique mais distante dos ligantes? Eu tenho dois fatores aqui, ó, o fator da hibridização e o fator da teoria de repulsão das camadas de valência. A gente vai entender aqui, ó. Quando eu tenho dois ligantes e tenho um composto que não sobra nuvem eletrônica,
Diferente aqui, por exemplo, da amônia. Ó. A amônia sobrou um parzinho de elétrons. Tá vendo? Ó, diferente da água. A água sobraram 2 parezinhos de elétrons. Tá vendo a diferença? Agora o carbono não tem aqui, ó, as 4 ligações da tetravalência dele foi consumida, tá? Não sobrou nada. Se não sobrou nada, ele vai sofrer uma repulsão, e essa repulsão vai permitir que os ligantes eles fiquem mais distantes possíveis do outro. Se eu tenho aqui, por exemplo, no plano, eu tenho aqui um círculo, uma circunferência de 360 graus, a distância possível mais entre 2 ligantes seria de quanto? 180 graus. Então, eu vou ter aqui 180 graus na distância entre os ligantes. Beleza. Agora, olha a água. Ó, o oxigênio, mesma coisa. Ó. Sobrando, né? Elétrons livres. Tá? Sobrando. Par de elétrons livres. Então, aqui, ó, o oxigênio, mesma coisa. O nitrogênio, o N2, mesma coisa. Você vai formar aqui, ó, um composto que a gente chama de linear. No plano, na geometria plano, ele vai dar um composto linear. Agora, a água é diferente. Presta atenção aqui, por 2 motivos que você tem que saber. Você não pode esquecer, tá? Então, ó, eu mostrei, eu acho que eu dei uma aula para vocês sobre hibridização, teve uma aula passada, acho que teve, a gente já viu uma aula sobre hibridização. Então, tem 2 coisas que você tem que entender aqui. Na hibridização do oxigênio e da água, não há alteração na valência do oxigênio. Ele mantém a valência -2 com a capacidade de ganhar 2 elétrons. Só que, por que eu sei que o oxigênio aqui é hibridizado? Não é um oxigênio normal. Por que eu sei? Se ele fosse um oxigênio normal, eu teria o máximo da abertura entre os ligantes aqui, ó, de quantos graus? 90 graus. Se esse nitrogênio aqui, ó, ele fosse um nitrogênio normal, o máximo da abertura entre os ligantes aqui seria quantos graus? 90 graus. Se esse carbono aqui, ó, não fosse híbrido, o máximo da abertura entre os ligantes aqui seria de quanto? 90 graus. Só que no laboratório, quando eu analiso esse composto, eu vejo que a abertura é maior. Então, se a abertura é maior, tem que ter acontecido alguma coisa. Ele não pode ser um composto normal. Então, com certeza, houve uma fusão de orbitais. Ou seja, houve uma hibridização. Seja ela sp, seja ela sp2, seja ela sp3. Então, eu posso dizer, primeiro, se é maior do que 90, esse oxigênio ele tem que ser híbrido. Segundo, eu vou ter aqui a repulsão. Teoria de repulsão da camada de valência. Como que isso acontece? Eu tenho um par de elétron aqui e tenho um par de elétron aqui. Ó. Quanto maior o número de pares de elétron, maior a repulsão sobre os ligantes. Como aqui eu tenho 2 pares de elétron, esses pares de elétron aqui, ó, seu composto era para ficar assim, né, Zé? Os 2 ligantes eram para ficar assim, ó. Era para ficar assim, o oxigênio no meio e os 2 assim, né? Aí você tem aqui o hidrogênio de cá e o hidrogênio de cá. Acontece que eu tenho 2 pares de elétrons. Aqui no CO2, ó, eu não tinha nenhum par de elétrons em cima, tá? Esses 2 pares de elétrons que estão aqui, eles fazem esse movimento aqui, ó. Repulsão. Eles empurram os ligantes para baixo. Aí você fica com essa configuração aqui, ó, tá? E por causa da hibridização, a separação entre os ligantes aqui se dá num ângulo ou numa angulação de 104,5 graus, aproximadamente 105 graus. Tá? Como eu vou saber quantos graus que tem? Como você vai saber quantos? Porque você falou. Não. Isso você vai ter que guardar. Porque isso aqui você mensura em laboratório. Não dá, você não tem uma conta que você vai fazer. Isso aí os caras, eles veem esse composto em laboratório, como é que é a dispersão estrutural da molécula dele. Tá? Aí ele consegue mensurar isso aqui, ó. Mas para a gente, no ensino médio, a gente não aprende a fazer essa conta, não. Você guarda 104,5, 107. Normalmente também a angulação é dada no enunciado do exercício, tá? Não é o mais importante. A água, por exemplo, vai sempre ser assim. Sempre vai ser assim. O mais importante é saber que ela é maior do que 90, que ele é híbrido. Ô Zé, é só decorar a angulação. Hã? Mas não precisa saber. Ninguém. A única angulação que eles pedem mesmo, você tem a obrigação de saber, é essa aqui, ó. 109 graus, 28 minutos. Carbono. Aí do SP2, 120. E do SP, 180. Da hibridização. São as 3 únicas mesmo, vocês têm que saber mais. Tá? Carbono SP3,
a angulação dele, quando você tem 4 ligações sigmas, a angulação dele é 109 graus e 28 minutos. Carbono sp2, que é esse caso aqui, ó, você tem uma dupla aqui, tá vendo? É 120 graus. Aqui é o híbrido sp2. Isso. Se eu tivesse um carbono sp apenas, eu teria essa disposição aqui, ó, linear. Tá? Isso aí é fácil. Não tem jeito de ser errado. Agora, olha só aqui, ó. E esse aqui, ó, dióxido de enxofre. O que aconteceu aqui, ó? Sobraram aqui, ó. Enxofre são. Um par, né? São 6 elétrons na última camada, igual o oxigênio, né? Aí sobra aqui, ó, um par de elétrons. O que vai acontecer aqui quando sobra esse um par de elétrons, ó? Porque o parzinho aqui, ó, ele foi destinado ao oxigênio para formar uma ligação coordenada. E aqui foi compartilhado com esse oxigênio, certo? Então, olha só o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho uma abertura angular. E aqui você tem uma repulsão, ó, eu não vou lembrar aqui qual foi o ângulo específico de óxido de enxofre. Ó, você tem aqui uma repulsão, tá? Para que você tenha distanciamento entre os ligantes. Aí você fala assim, ó, se esse ângulo é maior do que 90, e ele o é, esse enxofre aqui também ele é o quê? Híbrido. Ele não é um enxofre normal, tá? Houve fusão entre os orbitais. Então, toda vez que o ângulo for maior que 90, independente, vai ser... É híbrido. Pode manter a valência, pode alterar a valência, como um carbono se torna tetravalente. Isso é híbrido. Ó, e nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um carbono sp2, os ligantes oxigênio e cloro. O que acontece aqui, ó? Sobrou par de elétron? Não sobrou pares de elétron. Se não sobrar pares de elétron, a disposição deles vai ser a mais distante possível. Então você tem 3, pega 360 dividido por 3, dá 120. Então a distância entre eles aqui, maior possível, vai ser de quanto? 120 graus. Tá? Isso aqui nós chamamos no plano trigonal plano. Agora, e no caso da amônia, Zé? A amônia tem uma diferença. Qual que é a diferença dela? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Ele é do grupo 5A da tabela periódica, ou também conhecido como grupo 15. No nitrogênio, esse parzinho de elétron aqui, ó, ele exerce uma repulsão sobre os ligantes. Então, esses ligantes, eles descem. E além dessa repulsão, eu falo assim, ó, se fosse nitrogênio normal, ele ficaria, então, aqui, ó, a 90 graus, né, Zé? Entre os ligantes. Sim, ficaria a 90 graus. Mas além dessa repulsão, você tem o nitrogênio aqui também, que é híbrido. Nitrogênio sp3. O nitrogênio híbrido. Então, aqui, ó, você vai ter um distanciamento entre os ligantes. Esse distanciamento ele será de 107 graus. Maior que 90. Tá? Ah, Zé, então aqui, ó, claro, se você está trabalhando com 3 aqui, ó, ligantes, não dá para você enxergar assim, ó. Não dá para você enxergar no plano aqui agora. Agora isso aqui é geometria espacial, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Ó, você fala, Zé, mas não dá, né, Fabio? Não, você tem que enxergar assim, ó, no espaço, em 3D. Esse ângulo aqui, ó, ele passa a ser a 107 graus, ó, mais espacial, não no plano, tá? Então, ó, 107. E aqui a famosa tetraédrica, né? Com hibridização sp3, aquela convencional do carbono, onde você tem aqui os 109 graus e 28 minutos, com um detalhe acima de 90, porque o carbono é híbrido. E um detalhe, aqui, né, Zé, você está olhando assim, ó, um carbono ele está para trás, outro carbono ele está saindo do papel, outro carbono ele está para trás. Tá? Tanto que o ligante, o hidrogênio, tanto que a gente faz assim às vezes, ó, só para você enxergar, ó. Aquele que está para trás, o ligante, e aquele que está para frente, tá? Para mostrar que um está saindo do papel e o outro está o quê? Está para trás do papel. Então você tem aqui uma geometria, que nós chamamos aqui de geometria espacial, tá? Ah, mas isso aí é fácil, né? É fácil, só que eu tenho que saber esse quadro aí, tem que saber. Ô, Zé, Se acertar, você tem que saber. Oi, pode falar. uma pergunta que não é de química, mas você sabe se é o Eric faz as provas de física da verdade? Ué, pergunta pro Enzo aí, Aí, oi. eu acho que eu não.
Ele sempre fala que é uma mulher. Quem é a mulher pra gente ter uma mistério? Quem seria essa mulher? Quem será, Enzo? É o Elliot. Quem será essa mulher? É uma moça. É uma moça, né, Enzo? Oi, né? Todo mundo A identidade dessa moça aí é um negócio assim. Já perguntaram se essa moça era a Vivian para mim. É uma... Hã? Não, essa moça aí, ela é muito recatada. Recatada, ela não gosta de ficar falando, comentando. Pô, mas é moça, pô, como é que vai ser velha? É jovem. É a Ana Lúcia. É hoje. A gente foi iludido a vida inteira. Não, mas a vida inteira era o Alcides, não era eu, não. Não, a gente sempre achou que era você. Acharam errado. Mas o que foi? Pode falar. Não, peraí. Ô, Zé, tira todo aí. Já mandei.